Você vai ouvir cada vez mais falar em transição energética. Esse não é um tema novo, mas ainda causa confusão. Afinal, o que isso significa na prática? Vem cá, que eu vou te contar. Há décadas, governos, cientistas e empresas discutem como reduzir as emissões que afetam as mudanças climáticas sem comprometer a vida das pessoas e a própria economia. O setor de energia, inclusive, já vem experimentando soluções dos biocombustíveis no Brasil, a captura de carbono no pré-sal. Essa discussão ganhou força nos anos 1990, com a Conferência do Clima no Rio de Janeiro, em 1992, e mais tarde com o Acordo de Paris, em 2015, que estabeleceram metas concretas de redução de emissões. Mas mesmo antes disso, o Brasil já vinha experimentando alternativas. O Programa Nacional do Álcool, criado nos anos 1970, foi uma das primeiras políticas públicas do mundo para estimular biocombustíveis em larga escala. Ou seja, transição energética é um movimento que vem sendo costurado há décadas, mas que tornou agora muito mais urgente. Energia é o que move a sociedade, da luz da sua casa ao funcionamento dos hospitais, da produção agrícola às indústrias. Só que ao mesmo tempo em que a gente precisa de energia acessível para todos, também temos que caminhar para um futuro mais descarbonizado. É inevitável, tá? É aqui que entra a transição energética. Mudar a forma como produzimos e consumimos energia para que ela seja cada vez mais renovável, sem perder a segurança de abastecimento e sem deixar ninguém para trás. E por que isso é tão urgente? Porque as emissões de gases de efeito estufa estão diretamente ligadas ao aquecimento global. Não dá para desconectar. Segundo o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, a queima de combustíveis fósseis responde pela maior parte do CO2 lançado na atmosfera. Esse acúmulo, ele intensifica eventos extremos, como ondas de calor, secas prolongadas e mesmo enchentes mais severas. Ou seja, a transição energética não é só uma questão tecnológica ou econômica, é uma questão de sobrevivência diante da crise climática. Mas existe um desafio enorme: como fazer essa transição de forma justa? Hoje, no mundo, 685 milhões de pessoas ainda não têm acesso à eletricidade e mais de 2 bilhões usam combustíveis poluentes para cozinhar. No Brasil, praticamente toda a população está conectada à rede elétrica. De acordo com o IBGE, são 99,8% dos domicílios. Mas isso não significa que o problema esteja resolvido, tá? Um levantamento da EPE, a empresa de pesquisa energética, mostrou que 1,9% dos domicílios não tem energia o tempo todo. E há 2,2 milhões de famílias de baixa renda que consomem apenas 30 quilowatts por mês. É o mínimo suficiente para uma geladeira e algumas lâmpadas. Só. E tem mais. Pesquisas apontam que entre 36% e 46% das famílias brasileiras gastam metade da renda só com energia em gás. É por isso que especialistas insistem numa única mensagem: a pobreza energética vai além de não estar conectado. Ela também está em ter que comprometer renda com algo que devia ser, olha, o básico. Então, quando a gente fala em transição energética, não é só sobre trocar fontes de energia, é também sobre garantir que as pessoas tenham acesso contínuo e a preços que caibam no seu bolso. E aí entra uma questão importante. Muita gente imagina que a transição significa abandonar o petróleo de uma hora para outra, mas não é assim, não dá. O petróleo e o gás ainda têm um papel fundamental, não só para gerar energia, mas também para coisas que a gente muitas vezes nem pensa. Fertilizantes, plásticos, produtos químicos. O presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, Roberto Ardenghy, ele resume bem essa coisa com a seguinte frase: a transição energética não é uma corrida de 100 metros. Ela é uma maratona. E o IBP é a entidade que representa toda a cadeia de óleo e gás no Brasil e tem defendido que o setor não é inimigo da transição, mas parte da solução. Quais soluções? São várias. Eu vou citar alguns exemplos. Captura e armazenamento de carbono, que já acontece no pré-sal brasileiro. Biocombustíveis, que podem emitir até 80% menos gases de efeito estufa do que combustíveis fósseis. Hidrogênio, solar, eólica, biomassa. Como explicam os especialistas, o futuro não vai ser de uma única resposta, mas de um empilhamento de soluções de descarbonização.
A captura de carbono, por exemplo, funciona injetando o CO2 produzido na queima de combustíveis de volta para reservatórios lá no subsolo de onde eles vieram. Já o hidrogênio verde é produzido a partir de eletricidade renovável e pode substituir combustíveis em indústrias pesadas e até transporte marítimo. A energia solar e a eólica avançam muito no Brasil nesses últimos anos. Juntas já representam cerca de 19% da matriz elétrica. E a biomassa, vinda de resíduos agrícolas, como o bagaço da cana, mostra como a agricultura também pode contribuir para gerar energia de baixo carbono. Cada uma dessas soluções tem limitações e custos diferentes, tá? Mas combinadas, elas formam o que os especialistas chamam de um mix energético, muito mais equilibrado. Enquanto muitos países ainda enfrentam enormes desafios para reduzir sua dependência de carvão, o Brasil já parte de um ponto avançado. Esse diferencial coloca o Brasil numa posição de liderança, mas olha, também de responsabilidade. Ter uma matriz energética majoritariamente renovável, experiência com biocombustíveis não basta por si. O desafio agora é transformar essa vantagem em inovação tecnológica, como o hidrogênio verde e a própria captura de carbono. Mas, ao mesmo tempo, garantir que a expansão das renováveis aconteça de forma sustentável, sem gerar desigualdades sociais ou impactos ambientais descontrolados. Hoje, cerca de 85% da eletricidade gerada no Brasil vem de fontes renováveis, contra pouco mais de 30% da média mundial, tá? Essa diferença mostra por que o país é observado como referência internacional. Ao mesmo tempo, a produção do pré-sal garante recursos para financiar investimentos em novas tecnologias. O desafio é o seguinte: é equilibrar os ganhos de uma indústria ainda essencial, como a de óleo e gás, com o avanço de energias renováveis. A transição energética, ela é uma maratona e ao longo dessa série a gente vai explorar detalhes dessa história. Como garantir segurança energética? Quais tecnologias estão surgindo? Qual o papel do petróleo, do gás e das renováveis? E principalmente, o que tudo isso significa para o Brasil. Porque no fim das contas, a gente não está falando só de energia. Nós estamos falando de qualidade de vida, de justiça social e do futuro que queremos construir. Esse é o Energia em Movimento e estamos apenas começando. Vem com a gente.